SBT, a cara do Brasil. Bom dia, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria possa entrar no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, que a paz do nosso Senhor possa entrar e invadir a sua alma e sua família. Meu nome é Neide, eu sou da paróquia Santa Rita dos Impossíveis e vou passar essa semana com você. Espero passar juntos, né, a vivência do Evangelho no dia a dia da nossa semana. E hoje nós temos um santo muito importante para a nossa Igreja Católica, que é São Domingos Sávio. Eu gostaria de falar para você, se você está perto das suas crianças, já convidar as crianças também para estar nesse momento, para ouvir essa historinha de São Domingos, que é importante para as nossas crianças. São Domingos Sávio, padroeiro dos acólitos. O santo de hoje viveu o lema antes morrer do que pecar. Nascido em Turim, na Itália, no ano de 1842, Domingos conheceu muito cedo Dom Bosco e participou do oratório, lugar de formação integral, onde seu coração se apaixonou por Jesus e Nossa Senhora Auxiliadora. Pequeno na estatura, mas gigante na busca de corresponder ao chamado à santidade, foi um ícone da alegria de ser santo. Um jovem comum que buscava cumprir os seus deveres e amava a vida de oração. Com a saúde fragilizada, faleceu com apenas 15 anos. São Domingos Sávio, rogai por nós. Então, como nós ouvimos a história de São Domingos Sávio, ele trazia como lema, antes morrer do que pecar. Será por que ele tinha esse lema? Porque, em primeiro lugar, ele se apaixonou por Jesus, ele se encantou e ele compreendeu na profundeza do pecado, ele compreendeu que o pecado afastava ele da presença de Jesus, da presença de Deus. Então, por isso, ele assumiu esse lema de antes morrer do que pecar. E São Domingos, ele era devoto também de Nossa Senhora, né, que trazia no seu coração esse desejo de sempre agradar Nossa Senhora Auxiliadora. Ele era pequeno em estatura, como diz na leitura, mas gigante na busca de compreender o chamado à santidade. E eu quero falar com você que é responsável por crianças, pais, mães, vós, tias, que às vezes nós incutimos na cabeça das nossas crianças que a santidade, a busca pela santidade, só é para aqueles que já estão mais velhos, maduros, né? E não para as crianças. E São Domingos vem quebrar então esse tabu e dizer a nós que não, que nós já temos desde criança buscar essa vontade no nosso coração de ser íntimos do Senhor e especialmente buscar a santidade. Por isso ele traz esse lema, antes morrer do que pecar. Porque o coração dele já tinha esse desejo pela santidade, de estar fazendo sempre a vontade de Deus. São Domingos Sávio, ele também é o padroeiro dos acólitos, né? Então nós que somos responsáveis pelas nossas crianças, nós podemos pedir a intercessão dele hoje para que possa despertar no coração das nossas crianças, desde pequeno, esse desejo de servir o nosso Deus, né? Esse desejo de estar sempre a serviço do reino dos céus. As nossas crianças hoje têm aí os acólitos, os coroinhas, né, que estão sempre servindo o Senhor. Então, que nós possamos pedir essa intercessão de São Domingos para as nossas crianças, para que eles já tenham esse desejo de servir o Senhor, assim como São Domingos. Então, São Domingos Sávios, rogai por nós. Nós vamos então também, né, lembrando do Evangelho de hoje, eu já convido você a pegar a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 6, no versículo 22 ao 29, para a gente meditar, então, a passagem do Evangelho. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar
constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis nele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho de São João, ele é interessante, né? Porque Deus, no seu imenso amor, na sua imensa misericórdia, Deus vai deixando rastros, Deus vai deixando sinais para que a gente não se perca, para que nós não nos percamos ao longo do nosso caminho. E nós vamos ver essa semana, né, nós vamos meditar o Evangelho de São João, e nós podemos observar que em todas as passagens Jesus vai dizer claramente que ele é o pão vivo, que ele é o pão descido do céu. E Jesus insiste com essa verdade várias vezes. E eu fico me perguntando, será por que o Senhor insiste em falar isso para os apóstolos? E por que isso hoje vem para nós, para a nossa reflexão? Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos como Tomé, né? Quando Jesus, domingo passado, nós refletimos, quando Jesus apareceu para os 12, para os apóstolos, e aí, né, Tomé disse que ele só acreditava que Jesus havia ressuscitado se ele colocasse a mão na ferida de Jesus. E Jesus se apresenta então a ele e apresenta a sua mão. E aí então Tomé começa a acreditar. E aquele povo, antes então da sua ressurreição, acompanhava Jesus. Mas por que eles acompanhavam Jesus? Eles acompanhavam porque eles tinham necessidades físicas. Eles ainda não haviam compreendido a missão de Jesus, não haviam compreendido a presença de Jesus enquanto na parte espiritual deles, mas sim só na parte dos milagres, da cura física. Então eles não tinham essa ligação com a vida eterna. Eles não sabiam que Jesus é o pão que vai nos levar à vida eterna, que vai nos levar até o Pai. Porque o Pai o enviou para trazer essa verdade, para que ele viesse, preparasse tudo e depois voltasse a preparar um lugar lá na mesa para nós. Mas nós só vamos receber esse lugar também se o nosso coração estiver disposto. Porque esses filhos, né, que acompanhavam Jesus, aqueles cristãos, eles não compreendiam a missão, eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Por mais que Jesus falasse, por mais que Jesus batesse na tecla, eles não compreendiam de que Jesus estava falando que ele é o pão vivo, que ele é a Eucaristia, a Santa Eucaristia que nós recebemos na Santa Missa, que alimenta o nosso corpo, que alimenta a nossa alma, né? Porque o alimento do corpo nós temos todos os dias nas nossas refeições. E Jesus é o alimento da nossa alma. E aí, quando eles compreendem, eles começam e vão à procura de Jesus. Essa frase do Evangelho, ela ficou assim um pouco marcada no meu coração. Por quê?
Porque muitas vezes nós procuramos Jesus porque a nossa cruz está pesada. Ela está dolorosa, nós não estamos dando conta mais de carregar, de suportar, aí nós procuramos Jesus. Mas quando a nossa cruz, ela perde um pouco do peso e ela é aliviada, o que nós fazemos? Nós desistimos do Senhor, desistimos de caminhar com Ele. E aí é onde nós nos perdemos, meus irmãos, porque ninguém alimenta hoje, senta na mesa, faz sua refeição e passa aí 15, 20 dias sem se alimentar, sem comer de novo. Ao contrário, nós levantamos de manhã, tomamos o nosso café da manhã, depois comemos alguma coisa, beliscamos alguma coisa ali, depois almoçamos, depois lanchamos, jantamos e às vezes lanchamos para dormir. Nós fazemos várias refeições ao longo do dia. E com a nossa fé, com a nossa alma, nós não temos esse cuidado, né? Ah, não, eu fui à missa domingo passado, eu posso deixar para rezar no outro domingo. E aí é onde nós corremos o risco de nos perder, porque nós precisamos alimentar a nossa alma, assim como nós alimentamos o nosso corpo diariamente, nessa concepção de que o Senhor é o pão da vida. E nós só vamos encontrar o nosso Deus e ter a vida eterna se nós estivermos ligados a Ele. Ligados. E como que nós ligamos a Ele? Com intimidade e oração, né? Com visita ao Santíssimo Sacramento, com visitas às Santas Missas, porque senão, meus irmãos, o elo é quebrado. E sem estarmos ligados a Ele, nós não teremos salvação. A salvação só vem de Jesus Cristo e mais nada. Então, que nesse dia o nosso coração possa estar disponível para viver essa vida de oração, assim como São Domingos Sávio, né, que teve essa vida de oração e procurou viver a santidade e teve como lema, antes morrer do que pecar. Que isso possa nos ajudar na nossa santidade, na nossa busca e no nosso encontro pessoal com Jesus. Nós vamos agora, então, fazer a nossa consagração a Santa Rita. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar o seu pensamento agora em Deus e na intercessão de Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, às 18h45, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa e após a missa, terço com os homens. No dia 13, teremos início da novena em honra a Santa Rita dos Impossíveis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que pena, mas o tempo já está se esgotando, né? Foi um prazer passar esse momento com você, né? Poder entrar na sua casa, entrar no seu trabalho, aonde você se encontra. Eu espero que nessa semana nós possamos juntos crescer na nossa fé, na nossa espiritualidade, né? E com muita alegria que a gente encerra, então, o dia de hoje, clamando, então, a intercessão de São Domingos Sávio, né, que ele possa interceder pelas nossas crianças, que possa colocar no coração das nossas crianças santas vocações,
vocações, vocações à santidade, vocações ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida consagrada, porque esse é o desejo do nosso Deus para a nossa vida e para a nossa família. Fica com Deus, meu povo, até mais, beijo e até amanhã, se Deus quiser.